que eu fazia de errado antes de entender como funciona a mente, antes de entender o que são padrões e o que são crenças. O que eu fazia de errado? Eu queria vencer na força, na base da força. Então, eu trabalhava muito, eu ficava da meia-noite até. Eu dormia, na verdade, da meia-noite até as 4 da manhã, pegava às 6. Então, eu trabalhava muito, mas não saía do lugar. Eu tinha aí uma crença de que tudo era muito difícil. Mas eu só fui identificar isso depois que eu entendi o que são crenças e o que são padrões, tá? As crenças é tudo aquilo que eu acredito. Só porque eu acredito de forma inconsciente. Não está escrito na minha testa que eu acreditava, não estava escrito na minha testa que eu acreditava que para vencer na vida eu tinha que trabalhar muito duro, viu? E eu fazia isso. Então, como que eu identifiquei? Quando eu observei o meu histórico e tudo que eu fazia era muito pesado. É como se eu tivesse que fazer tudo aquilo para que eu tivesse um retorninho muito pequenininho. Então, quando eu entendi, que eu comecei a observar o meu comportamento, então eu fui desmistificando isso. Ora, uma vez que eu descobri que o meu corpo entendia que para eu ter sucesso eu precisava trabalhar muito duro, eu disse, não, mas existem pessoas que não, que fazem as coisas e têm leveza, recebem as coisas com facilidade. Por que que eu tenho que ser assim difícil? Por que que para mim tem que ser difícil? É uma pergunta que eu me fazia, meu Deus, mas por que que para mim tem que ser tão difícil? Não, mas não tinha ninguém dizendo, ó, pra ti tem que ser difícil. Não tinha. Só tinha o meu padrão, aquilo que eu acreditava. E de onde veio isso? Dos comportamentos repetidos que vão descendo. Comportamentos familiares, comportamentos da sociedade. Era o que eu via naquela época. Então, quando eu entendi o que eu fazia de errado, né, que eu achava que era errado, era uma forma de fazer. Então eu comecei a buscar internamente o que me movia, por que que eu me movia daquela forma. E eu fui ressignificando, fui soltando. Não, mas tudo bem, até aí eu entendi. Agora eu preciso mudar isso. Então eu fui buscando, mas o que eu fazia de errado era que eu resistia demais à mudança. Eu tinha uma alta resistência em mudar. Imagina que a nossa mente ela tem aí a primeira parte que é o racional, uma partezinha pequenininha que é o racional, e tem a parte grande que é o emocional. Entre o racional e o emocional existe uma resistência muito grande. E na minha mente era grande demais. Se a sua resistência é pequenininha, a minha era, sei lá, 10 vezes maior a resistência. Então, o que eu fazia de errado? Eu tentava romper essa resistência na força. E não é na força que se rompe essa resistência da mente. Na verdade, é quanto mais relaxado eu estiver, ou quanto menos eu querer algo, olha só que louco, quanto menos eu ficar encasquetado ali, né? Nem sei se existe a palavra, mas ficar ali pensando naquilo, quanto menos eu ficar pensando naquilo, mais a minha mente relaxa e menos resistência ela oferece à mudança. É aqui que tá. E era aí que eu fazia errado. Eu fazia errado porque eu queria romper ela na força. Porque era a guerreira aqui atuando, né? Então, quando eu entendi que a mente, o jeito, né, da mulher prosperar é um e o jeito do homem prosperar é outro. Quando eu entendi que eu só precisava fazer do jeito certo e existe um jeito certo para reprogramar a nossa mente, eu comecei a prosperar. Aí vem um segundo ponto. A nossa mente, ela tem um tempo. Assim como a gente coloca as sementes no chão para germinar, cada espécie vai ter um período. Assim como a gente coloca lá a informação na nossa mente, ela vai ter o tempo dela de reverberar na sua vida. O que que significa reverberar? Trazer, refletir, trazer de volta o retorno.
Então, você precisa observar a sua mente, entender como ela funciona, e aí existe aí as técnicas para isso, para que você possa internalizar novos padrões, romper crenças, identificar os padrões que estão te norteando, tá? E aí você começa a mudar de dentro para fora. Só que, mais uma vez, não é da noite para o dia. Existe um período, existe um tempo da sua mente fazer isso, realizar isso, tá? Então, traga consciência de que se você determina, se você está aqui assistindo o vídeo até agora, entendeu como funciona, você vai iniciar o seu processo observando as suas crenças e seus padrões. Uma vez que você observa, você já foi um passo além. Então, você começa a buscar os mecanismos para mudar dentro da sua mente. E os que mais funcionam, sim, são, né, repetições e áudios, onde você vai ouvir, como eu falei, existe aí dentro da sua mente um nível de resistência para que você ouça no racional e o racional deixe entrar para o inconsciente, para o nosso emocional. E aí, quando você entende esse processo, você começa a persistir mais. Você não para no meio do caminho. Muitas vezes eu parei no meio do caminho. E aí eu pensava assim, mas meu Deus, eu preciso ir adiante, eu preciso ir. Então, porque ou eu escolhi o difícil de ficar onde eu estava, ou eu escolhi o difícil de prosseguir. E assim eu fui. Eu ainda estou no processo e acredito que isso nunca vai acabar, porque eu vou estar sempre trazendo algo, porque é da natureza humana evoluir. É esse o nosso objetivo aqui, evoluir. E então a gente vai estar sempre buscando algo, buscando melhorar algo, querendo conquistar algo, porque esse é o objetivo, é a essência nossa, tá? Se você chegou até aqui, eu agradeço pela companhia e aqui abaixo eu vou deixar o link do WhatsApp, se você quiser fazer uma consulta comigo, uma sessão, tá? A gente agenda e aí a gente conversa um pouco mais, tá bom?